Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-o na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Senhora das Dores, nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta tarde santa, da instituição da Eucaristia, do novo mandamento e do lava-pés, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo instituindo o novo mandamento, amando-os todos igualmente, amando-os até o fim, e lavando os pés dos seus discípulos,
e ensinando todos nós lavar os pés uns dos outros. Vemos que, concluindo-se a literatura do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos 12, argumenta a sua divindade. Pois bem, me chamais de mestre e Senhor, pois bem, eu sou mestre, eu sou o Senhor, o Deus Salvador. E lavei os pés uns dos outros, e deixou o exemplo para todos nós, lavar os pés uns dos outros, que assim, lavando os pés uns dos outros, teremos parte com ele, estejamos em seu reino, que ele é glorificado e nele todos nós somos glorificados. Que ele, que se fez humano, é glorificado no Pai, e o Pai é glorificado nele, e nós somos glorificados nele, e ele é glorificado em nós. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, amemos todas as pessoas igualmente. Vivamos o novo mandamento, que o nosso Senhor Jesus Cristo institui o novo mandamento, para que todos nós amemos e estejamos lavando os pés uns dos outros. Que o Senhor ama todos até o fim. E naquela tarde santa, na instituição da Eucaristia, na última ceia, na mesa com os seus apóstolos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um dos apóstolos, como nós vimos ao longo desta semana, que era apegado às coisas materiais, que não tinha amor, só pensava na política própria, que ele era da família Iscariotes, não tinha amor, não buscava as coisas do alto, não buscava verdadeiramente a Deus. E por isso o diabo pôs no coração de Judas o propósito de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Por isso temos que andar armados na força da oração, porque Judas só vivia naquela política dele, e o diabo pôs no coração dele o propósito de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos segunda-feira, no perfume que Maria, irmã de Lázaro, banhava os pés do Senhor. Ele só pediu naquele argumento político: por que não vendeu este perfume por 300 moedas de prata para doar aos pobres? Nesta pergunta política de Judas, não era para ajudar os pobres, porque ele era ladrão, roubava o que era depositado na bolsa. Como é triste! E hoje, nesta tarde santa, o nosso Senhor Jesus Cristo na mesa com os seus discípulos, o diabo pôs no coração de Judas o propósito de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia. E por isso o Senhor levantou-se da mesa da última ceia, que instituiu a Eucaristia, levantou-se da mesa e se fez servo. Por isso todos nós temos que fazer servo. Sejamos servos como nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos lavando os pés uns dos outros. O Senhor derramou água na bacia, primeiro tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E todos nós temos que pegar o manto, pegar uma toalha, amarrar na cintura, derramar água numa bacia e lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés das pessoas como nosso Senhor Jesus Cristo os lavou os pés dos seus discípulos. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
o nosso Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E chega a vez de Simão Pedro. É o único dos discípulos que neste texto do Santo Evangelho do lava-pés nós encontramos a voz de Simão Pedro. Chegou a vez de Simão Pedro, sempre ele preocupado. Senhor, tu me lava os pés? E vejamos como nosso Senhor Jesus Cristo argumenta. O Senhor responde na pergunta de Pedro, que Pedro não estava entendendo o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo, mas mais tarde Pedro iria compreender, porque mais tarde o Senhor deixa a missão a Pedro. O Senhor lava os pés e, concluindo-se o Santo Evangelho, vemos que o Senhor deixa o exemplo para todos e por isso Pedro vai compreender mais tarde que depois o Senhor é glorificado e que todos nós compreendamos e que todos nós lavemos os pés uns dos outros. E lavemos os pés, assim teremos parte. Por isso Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Por isso, temos que pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo lavar os nossos pés, que assim teremos parte com Ele, que Ele está em nós e nós estamos nele. E vejamos, depois que o Senhor fala, não terás parte comigo, se eu não te lavar, não terás parte comigo, vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo falando, lavo não, Pedro dizendo, para não lavar somente os pés, mas as mãos e a cabeça. E já vemos o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando que quem já se banhou já está limpo. Quem vive o amor e a caridade já está limpo. Mas nem todos daqueles 12 estavam limpos. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo já argumenta na lógica de quem? Na lógica de Judas o Iscariotes, que estava todo sujo e deixou o diabo entrar nele para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vivia o apego das coisas do mundo, não buscava verdadeiramente a Deus. E por isso ele estava sujo. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Vemos em nosso cotidiano, tantos são os seres humanos que estão sujos, tantos são os que precisam serem lavados interiormente, que aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo fala para que não todos estavam limpos, porque está falando interiormente. Judas o Iscariotes estava todo sujo, nas trevas, na escuridão. Por isso que entregou o Mestre, e era fraco e deixou o diabo entrar nele para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E assim, Jesus já sabia quem o ia entregar. E disse, nem todos estáis limpos. Era Judas o Iscariotes que estava todo sujo e ia entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era fraco e deixou o diabo dominar e depois desesperou da misericórdia de Deus. Por isso nós vimos ontem no Evangelho segundo Mateus, Jesus dizendo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia que ele iria desesperar da misericórdia de Deus,
que Pedro, sempre o mais preocupado, depois negou 3 vezes. Ele era medroso, também foi fraco, mas Pedro se arrependeu e Judas o Iscariotes não se arrependeu. Cuidado, como comenta São Bento na regra, nunca desesperar da misericórdia de Deus. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta, nem todos estáis limpos, argumenta na lógica de Judas o Iscariotes, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que lavou os pés dos seus discípulos, vestiu o manto e sentou-se de novo. Que ele se fez servo, se fez amigo, ele é servo, ele é amigo. Por isso nós temos que ser servos, nós temos que ser amigos. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e o nosso Senhor Jesus Cristo depois vestiu o manto e sentou-se de novo. E vejamos que ele argumenta a sua divindade. E só pergunta para os seus discípulos se eles compreenderam o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E hoje está perguntando para todos nós se nós estamos compreendendo o que ele faz. E nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. É amar todas as pessoas igualmente, e lavar os pés uns dos outros, que assim teremos parte com ele e sejamos glorificados nele. Lavemos os pés uns dos outros e sejamos glorificados em Cristo Senhor e compreendamos bem o que ele fez. E concluindo-se a literatura do Santo Evangelho, ele argumenta em sua divindade. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou, argumentando toda a sua divindade. Ele é o Deus Salvador, o Senhor dos senhores, que se fez servo e lavou os pés dos seus discípulos e ensina a todos nós a lavar os pés uns dos outros. Amemos todas as pessoas igualmente e lavemos os pés de todas as pessoas, como nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Façamos tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Amemos todas as pessoas igualmente e lavemos os pés uns dos outros e estejamos sendo servos, sendo amigos, lavando os pés uns dos outros e enxugando-os. Vivamos o amor, tenhamos amor e caridade. Sejamos justos, sejamos perfeitos e estejamos lavando os pés uns dos outros. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, ensine todos os seres humanos a lavarem os pés uns dos outros, como nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E que todos estejam em unidade e em fraternidade, amando, tendo amor e caridade e lavando os pés uns dos outros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, estejamos lavando os pés uns dos outros, como nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. Amemos todas as pessoas igualmente e estejamos lavando os pés de todas as pessoas.